Vamos ler a palavra de Deus em Marcos capítulo 2. Se você estiver com a Bíblia aberta aí, sua Bíblia de papel, liga a sua Bíblia, né? Se estiver no celular, liga ela, acessa aí o aplicativo. Marcos capítulo 2 vai falar da cura de um paralítico. Eu quero falar hoje sobre decisões que transformam. Deus abençoe o pessoal da música aí pelo carinho, pela dedicação ao Senhor. Marcos capítulo 2, a palavra de Deus vai dizer assim, você já conhece esse texto, mas nós vamos fazer a leitura. Diz assim: poucos dias depois, Marcos 2, verso 1, poucos dias depois, tendo Jesus entrado outra vez em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém? Pode se assentar, louvado seja Deus. Existem decisões, e algumas decisões elas transformam a nossa vida. Louvado seja Deus quando você, durante essa semana, decidiu: domingo eu vou no culto, domingo eu vou participar da ceia. A nossa vida, ela é feita de decisões. Todos os dias, querendo ou não, nós temos que tomar decisões. Nós precisamos decidir. Até quando a gente fala assim: eu não vou decidir nada, é uma decisão. Você decidiu não decidir, mas isto é uma decisão. Então as decisões são como sementes, que logo lhe trarão uma colheita, não é? Então as bênçãos de Deus, inclusive, não são independentes do tipo de vida que nós temos, porque o que o homem semear, ele vai colher. Então a vida que eu estou vivendo agora é resultado das decisões que eu tomei semana passada, mês passado, ano passado, um dia na minha vida. Então a bênção de Deus não vem independente do tipo de vida que eu vivo, ela vem de acordo com as decisões. Então a decisão, ela aponta para o amanhã. O nosso amanhã pode ser diferente ou pode ser igual, dependendo do que nós decidimos hoje. Interessante também que toda decisão, ela gera uma crise, uma separação. Antes de eu decidir é uma coisa, depois de eu decidir é a outra. Por isso que alguns estudiosos dizem que é um divisor de águas. Desde que eu decidi alguma coisa, houve uma separação, e essa separação gera uma crise. Porque antes eu tinha um hábito, antes eu tinha um comportamento, eu tinha uma mente. Agora eu tenho uma outra mente, novos hábitos, novo comportamento. E isto, para acontecer, geralmente gera uma crise na nossa vida, porque não é fácil decidir algumas coisas na nossa existência. Então, meu querido, não decidir também é uma decisão. Uma jornada em busca de transformação não começa apenas com o primeiro passo, mas com uma decisão.
Então nós temos que, a decisão é algo que inclusive está no na nossa mente, está no nosso interior. E a partir disso nós damos alguns passos, porque nós decidimos em nossa mente, em nosso coração, que vamos viver aquilo que estamos decidindo. Então não é só dar passos, é decidir aqui, porque senão a gente para de dar os passos e não existe uma mudança de fato. A decisão de viver para Jesus já implica numa decisão antecipada de renunciar ao pecado, de não entristecer a Deus, de não entristecer o Espírito Santo, de buscar a santidade. Quando você decidiu viver para Deus, abandonar a vida de pecado, servir a Jesus, por quê? Porque você percebeu que nós percebemos que os nossos pecados nos afastam de Deus, nos separam de Deus, como diz no livro do profeta Isaías. Então quando você decidiu abandonar a vida de pecado e servir a Deus, tudo novo se fez. Houve uma crise, porque aquela decisão não foi fácil, mas foi radical. Você agora não vive mais, é Cristo que vive na sua vida, amém? Então são decisões que nós tomamos. Nós não somos santos porque não temos oportunidade de pecar, mas porque decidimos, como Daniel, a Bíblia diz lá no livro de Daniel, que ele decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei, ou seja, ele decidiu santificar a sua vida, porque decidimos trilhar o caminho da santidade, é que nós vencemos o pecado. Não é que nós não somos tentados, nós somos tentados, mas nós já decidimos honrar e servir a Deus com a nossa vida, não nos contaminando com os manjares deste mundo, do rei, deste mundo, com a cultura pecaminosa deste mundo. Então as nossas decisões e não as nossas condições é que afetarão o nosso destino. Diga assim: não são as minhas condições, mas as minhas decisões que vão afetar o meu futuro. Vamos repetir, diga assim: não são as minhas condições, mas as minhas decisões é que vão afetar o meu futuro. Amém? Diga assim: ainda neste ano, eu vou viver algo poderoso na minha vida. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Algumas pessoas já estão planejando 26 e abandonaram 25. Elas já decidiram perder peso só em janeiro, depois dos 12 dias, depois das férias. Nós temos uma facilidade, a nossa carne, o nosso corpo, parece que a gente está sempre buscando descanso, parece que nós estamos sempre buscando uma vida mais leve, uma vida mais fácil, e realmente, às vezes nós precisamos até, mas às vezes este pensamento, esse sentimento, estou cansado, não espero a hora de acabar esse ano, porque esse ano foi terrível, já está decidindo então que este ano, esses últimos 70 dias, vai ser terrível, porque você já está falando, já está pensando isso, está empurrando para o ano que vem, protelando, adiando decisões. Isso vai fazer com que o seu final de ano, o seu Natal, talvez você nem ouça o ho, ho, ho. Porque você já está, algumas pessoas já estão amaldiçoando o ano. Esse ano não deu nada, eu espero que ano que vem. Mas tem 70 dias. O que você consegue fazer em 70 dias? Dá para você fazer uma dieta, perder peso, dá para você ganhar músculos, dá para você fazer um curso, dá para você resolver alguma coisa importante, visitar os teus familiares que faz tempo que você não vê. Em 70 dias dá para você ler, se você ler 10 páginas de um livro por dia, dá para você ler uns 3 livros aí, dependendo do volume de páginas de um livro. Neste ano dá para fazer muita coisa ainda. Então nós precisamos, Deus colocou isso no meu coração, de levar a igreja a declarar: ainda neste ano eu vou viver algo surreal, sobrenatural da parte de Deus. Como Josué, ele lançou uma palavra para o povo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, irmãos? Então, meu querido, as nossas decisões e não as condições.
Ah, porque a minha condição está difícil, tá? Mas o que você vai fazer? O que você está decidindo diante das suas condições? Em 70 dias, um rapaz, ele pode dizer, eu quero ser internado, eu quero ser libertado das drogas, e ele consegue, se ele decidir. Uma pessoa que tem um vício, se ela fala assim, eu vou abandonar esse vício, a força de vontade, a volição, né? A força de vontade, quando decide alguma coisa, a pessoa faz, a pessoa consegue, a pessoa realiza. O problema é que às vezes nós ficamos esperando uma resposta de Deus que parece que nunca chega. Na verdade a resposta já chegou, só que a gente não decidiu. Deus já abriu uma porta, só que a gente não adentra. Deus fala, eu estou com você todos os dias, mas a gente não acredita. Aí fica esperando ano que vem. Vamos ver se ano que vem alguma coisa acontece. Aí nós precisamos declarar e viver e decidir, ainda neste ano eu vou viver milagres. Eu vou realizar coisas que eu nunca realizei. Talvez você já planejou as suas férias para janeiro, mas você não planejou uma decisão importante ainda neste ano. Então que Deus, o Espírito Santo, direcione você nessa série que nós começamos hoje. E eu quero aqui lembrar que qualquer decisão que nós temos que tomar, nós temos que pensar bem, porque existem decisões equivocadas. Nós sofremos muito quando nossas decisões são erradas, equivocadas. As decisões equivocadas, elas são movidas por emoção, por aquilo que a gente está sentindo, sabe? E na hora que um rapaz está carente, está sentindo a falta de alguém, vai lá, fica com uma moça, às vezes tem sexo com ela, ela se torna mãe de uma criança que ele nunca planejou na vida, ele não queria isso. Só que ele tomou uma decisão baseada na sua emoção. Há pessoas que, por causa de um momento emocional desequilibrado na sua vida, perdem a conta no trabalho, sendo que aquele emprego era tão bom, era tão importante, tinha um bom salário. Aí depois passa um tempo, ela fala assim, eu era feliz e não sabia. Decisões tomadas, né, na emoção, elas geralmente trazem consequências terríveis. Então nós precisamos, se possível, esperar, pensar a respeito das decisões que nós estamos tomando. Algumas pessoas, embora cristãs, elas ainda não desenvolveram o domínio próprio. E às vezes conhecendo e com a Bíblia na mão, com conselhos práticos, ouvindo a palavra, andando com pessoas com temor de Deus, são tomadas por emoções e tomam decisões precipitadas e sofrem as consequências. Depois perguntam, Deus, aonde o Senhor está? O Senhor vai dizer assim, eu estou na sua decisão. Ninguém é obrigado a semear, mas toda semeadura tem uma colheita. Toda decisão vai gerar consequências. Então, não tome decisões importantes com a cabeça quente. Pese sobre o assunto. Leve diante de Deus. Existem decisões que precisam e acontecem no reflexo, mas nem sempre será assim. Tem momentos que você tem que decidir, agora tem que fazer, que é urgente. Não é como um atleta, um goleiro, que ele nem vê a bola, mas ele pula no reflexo e ele pega a bola ali. Nossa, como é que ele conseguiu? Foi uma decisão de reflexo, de momento ali que deu certo. Mas decisões importantes, elas têm que ser pensadas. É claro que tem decisões que, às vezes, o medo, a emoção trouxe um medo, e fez com que a pessoa também perdesse uma oportunidade. Mas que você peça a direção de Deus na hora de decidir, para que você faça algo consciente, resoluto, decidido, na certeza que Deus vai honrar você. Amém? Outra coisa, as decisões transformadas, aliás, as decisões acertadas, elas transformam a nossa vida. Elas nos levam a novos ambientes,
nos levam a novos sentimentos de satisfação, de contentamento, de consciência pacificada, porque nós sabemos que Deus está naquela decisão que nós tomamos. Então, neste final de ano, ainda neste ano, você decida. E uma das coisas que você precisa decidir, e eu recomendo para você, que você faça esse voto com Deus hoje, de estar aqui nos próximos domingos, porque Deus vai te dar direção sobre algumas decisões importantes que você precisa tomar na sua vida, no seu dia a dia. Talvez alguns vieram aqui, eu só vou tomar ceia nesse ano, depois só no mês de dezembro, é uma decisão sua. Só que muita coisa vai ser empurrada com a barriga, muita coisa vai continuar do mesmo jeito. Mas se você decidir hoje, e fala, não, eu vou fazer um voto com Deus aqui, de receber a direção de Deus e tomar decisões sábias que vão afetar o meu futuro para melhor, eu vou fazer isso, Deus vai honrar a sua fé. Diga assim, a fé honra a Deus, e Deus honra a fé. Então, meu querido, quando nós tomamos decisões acertadas, essas decisões vêm a partir da vontade de Deus, elas são tomadas com discernimento, direcionadas pela palavra, com oração, com fé. Este se torna então um caminho seguro. Quando nós tomamos uma decisão acertada, nós temos segurança. Pode ser que você encontrou alguém que tomou uma decisão boa, mas deu tudo errado, mas pode ter a certeza que a consciência dessa pessoa ficou em paz, porque ela fez, não dirigida pelos impulsos das suas emoções, mas de uma forma consciente, de uma forma direcionada por Deus e com fé. A gente percebe nas Escrituras situações onde Paulo ele tomou decisão consciente, mesmo sabendo que viriam problemas, era aquilo que Deus queria para ele, ele foi até o fim, e quando chegou a hora da sua morte, ele disse, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé, eu fiz tudo o que Deus me direcionou para fazer. Ele foi morto, ele não morreu de morte morrida, mas de morte matada, mas ele estava em paz e seguro, sabendo que Deus tinha preparado para ele uma coroa de glória na eternidade. Deus tem o melhor para você. Diga para o teu vizinho, Deus tem o melhor para você. Pergunte para ele, diga assim para ele, você decide o seu futuro. Amém? Eu quero aqui então lembrar também que uma decisão correta, acertada, geram novos ambientes, novos climas para a nossa vida, para um futuro abençoado por Deus e de paz. Então, sempre quando nós decidimos, inclusive por Jesus, entregando a nossa vida para Ele, nós teremos prosperidade. Lembrando que prosperidade não é só ganhar dinheiro, é muito mais, está muito além do que ganhar dinheiro. Prosperidade está em viver em paz, em viver sorrindo, em viver cantando, em enfrentar adversidades, porque os inimigos sempre vão existir, não tem jeito. Enquanto estivermos aqui na terra, temos que ter bom ânimo. Olhando para Jesus, nós temos bom ânimo. Então, quando nós decidimos por Jesus, nós já ganhamos a maior riqueza que um ser humano pode ganhar, que é a segurança da vida eterna, ao lado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Então, sempre essa decisão por Jesus é transformadora, muda realidades, traz satisfação. Aqui em Marcos capítulo 2, a Bíblia diz que um homem paralítico, ele tinha 4 amigos, e esses homens e o próprio paralítico ficou sabendo que Jesus estava por perto. Cafarnaum era um lugar onde Jesus sempre estava por ali. A Bíblia diz que ele estava em casa. Nós não sabemos se era a casa de alguém ou era um ponto de referência onde ele costumava ficar quando não estava fora, né? Como se fosse a sua cidade, seu ambiente de vida, de trabalho ali. Ele estava em casa e havia muita gente ali reunida naquele lugar. E a Bíblia diz que foi levado
até onde Jesus estava um homem carregado por 4 pessoas. E a Bíblia diz que não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, eles removeram a parte do telhado, da cobertura, onde Jesus estava, e desceram, fizeram uma abertura, baixaram a maca até onde Jesus estava. Então estes homens, eles estavam decididos a apresentar aquele amigo paralítico na presença, até a pessoa de Jesus. Foi uma decisão que eles fizeram. Se eles ficassem pela emoção, eles diriam assim: não vai sair com ele dessa toca, a gente não vai conseguir, está muito cheio. Se eles levassem em consideração alguma dor no braço, na coluna, talvez eles diriam assim: não dá, e eu não posso ir lá, porque, né? E talvez era real isso. Mas eu acredito que eles creram tanto que talvez disseram: vamos lá, se Jesus vai curar o paralítico, vai curar minha coluna também. A Bíblia diz que quando Abraão, decidido, resolveu obedecer a Deus e levar o seu filho para ser sacrificado, ele falou para os companheiros que ficaram abaixo do monte: vocês fiquem aqui, que nós vamos subir, vamos adorar e depois a gente volta. Ele acreditava que, tendo Deus dito a promessa de que seu filho seria o seu sucessor, ele seria pai de uma grande nação através do seu filho Isaque, diz lá em Hebreus que ele acreditava que Deus era poderoso até para ressuscitar o menino, porque aquilo que Deus falou que ia acontecer, independente de qualquer coisa. Então ele falou: eu vou subir lá e nós vamos voltar, vamos voltar, no plural, não é só eu que vou voltar, eu não vou enterrar o meu filho lá no monte, mas se o meu filho tiver que ser morto lá no monte, sacrificado, Deus vai ressuscitar o meu filho e nós vamos voltar aqui. O milagre vai acontecer, eu estou decidido. O milagre vai acontecer na sua vida, você crê? Então, se eles olhassem para as dificuldades, para o que as pessoas iriam pensar, se eles olhassem o preço do conserto do telhado, nossa, isso vai ficar caro para a gente comprar o material e reconstruir. Imagina, né, irmão? Imagina alguém que quer trabalhar no diaconato: eu não vou, porque se eu for lá, depois tem que limpar o templo, tem que lavar o banheiro, então é melhor nem entrar nesse negócio. Então não entra, porque é uma decisão da pessoa, é uma decisão da pessoa. Mas quando você acredita que o milagre vai acontecer, você fala: eu vou, eu sei que Deus vai honrar, e o que tiver de fazer eu vou fazer, mas eu vou viver o milagre, eu decidi, amém, irmãos? Então aqui, rapidinho, irmãos, a gente percebe aqui que esses homens, eles decidiram. E aonde estão essas boas decisões desses homens? Em que ponto aqui mais o Senhor falou ao meu coração? Onde estão essas decisões que transformam ambientes, que geram testemunho de cura? Primeiro, a presença de Deus. Diga assim: eu decido me aproximar do Senhor. Amém, irmãos? A Bíblia diz aqui, meu querido, que o destino daquele homem foi transformado porque ele esteve na presença do Senhor Jesus. Qualquer decisão que você tomar, pense o seguinte: isto vai me aproximar de Deus ou vai me afastar da presença do Senhor Jesus? Você está entendendo? Eu posso ouvir amém? Qualquer decisão que você tomar, seja sempre para trazer Jesus para perto, ou para você se aproximar do Senhor Jesus, porque existem às vezes paralisias na nossa vida, que estão interrompendo de nós vivemos o milagre e rompemos com o passado, mas nós precisamos decidir: eu vou me aproximar do Senhor, porque eu sei que na presença do Senhor haverá milagres na minha vida. O mais importante daquela casa onde os homens levaram o paralítico, não era a casa em si, mas era onde Jesus estava. Onde Jesus estiver, decida estar com Ele, porque na presença dEle haverá restauração espiritual, força emocional, vitória material. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Onde é que você deposita o que você carrega?
Onde você coloca as suas decisões? Na presença do quê? Algumas pessoas têm decidido, e às vezes essas decisões têm levado elas à amargura, têm levado elas a se distanciar do Senhor Jesus. Onde nós chegamos com as decisões, onde nós depositamos as nossas decisões têm nos levado à dor, a caminhos tortuosos. Nossas decisões têm nos levado para um bem-estar ou para um mal-estar. Tem nos levado para, graças a Deus, ou ai, por que eu fiz isso? Por que eu decidi desta maneira? Jesus é aquele que nos trouxe para este lugar onde nós estamos agora. Eu estou dizendo, este lugar espiritual, essa ambiência sobrenatural. Eu acredito que sim. Inclusive, se você está passando por aflições, por apertos, por dificuldades na sua existência, tudo isso aconteceu para que você estivesse hoje aqui na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está diante daquele que abre um caminho no meio do mar, não é isso? Aquele que ressuscita os mortos, aquele que faz o paralítico andar, aquele que opera maravilhosamente, operou e ainda opera hoje. Na sua presença a abundância de alegria, na sua presença a cura, na sua presença a perdão, a libertação, novos começos. Jesus Cristo é maravilhoso. Algumas pessoas estavam ali com Jesus, naquele ambiente, no meio da multidão, mas alguns estavam por ali apenas com o seu corpo, para criticá-lo. Quando Jesus perdoou o homem, alguns disseram, mas quem é ele, achando que pode perdoar pecados? Porque a questão não é somente a nossa geografia, não é somente a casa que nós frequentamos, não é somente ambientes onde há pessoas boas. A nossa questão é a nossa decisão pessoal, de nós dizermos, eu quero a tua presença, eu quero a tua bênção, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Deus está cansado de religiosidade, Deus está procurando adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Jesus está aqui, aplauda o nome dele, aleluia. Eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia diz, Jesus falou, onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, ali eu estou no meio delas. Tem uma boa notícia para você, uma boa nova para você. Jesus está aqui através do Espírito Santo. O que você vai fazer com essa presença? Que você possa se render, que você possa demonstrar a sua fé, que você possa abraçá-lo e dizer, Jesus, haja o que houver, eu não vou te deixar, jamais. Eu quero mais e mais a tua presença. Quero a tua presença nos meus negócios, quero a tua presença na minha família, eu quero a tua presença nos meus relacionamentos, eu quero a tua presença, Senhor, no meu ministério, eu quero a tua presença. Não vou fazer nada, Senhor, que me afaste de ti, mas vou fazer tudo o que for necessário para estar mais e mais na tua presença, aleluia. O restante desse ano será transformado pelo poder de Deus, porque você vai buscar mais a presença do Senhor. Eu posso ouvir amém? Deus vai operar nessa série ainda neste ano. Eu posso ouvir amém? Você acredita? Você acredita que pessoas serão curadas? Você acredita que vai haver, quando chegar em janeiro, você não vai se preparar, você vai estar preparado. Você está preparado? Está sempre se preparando, não é? Então diga assim, eu nasci preparado. Amém? Mas que não seja uma frase de efeito, uma resposta a um pregador, mas seja uma decisão do seu coração, de estar sempre pronto. Jesus está voltando, esteja preparado. Se nós não gostamos muito da presença dele, como é que nós vamos para o céu, sendo que ele vai estar lá constantemente? Nós temos que nos apaixonar mais e mais pela presença, e desejar mais a presença dele na nossa célula, buscar mais a presença dele nas nossas decisões. Eu posso ouvir amém de novo? Diga assim, a presença de Deus. Diga o segundo assim, palavra de Deus. Olha só, está meio fraco, diga assim, a palavra de Deus. A Bíblia diz aqui no capítulo 2, no verso
2 também, diz assim: muita gente se reuniu, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Toda decisão que você vai tomar tem que ser baseada na palavra. Os céus e a terra irão passar, mas as minhas palavras não, Jesus falou. Você precisa, meu querido, minha querida, pedir a Deus discernimento com relação à palavra. Este livro tem sido, eu ouvi uma vez e eu guardei comigo que a Bíblia é a mãe de todas as religiões. Quase todas as religiões usam a Bíblia. Mas observe, você precisa pedir a Deus que libere e você estar num ambiente onde a palavra é pregada, sem distorções, não para inchar o seu ego, mas para cumprir um propósito que Deus tem para com a sua vida. Certo pregador dizia assim: não procure uma igreja mais perto da sua casa, procure uma igreja mais perto da palavra de Deus. Porque a questão não é eu frequentar um culto, uma igreja, a questão é eu amar a palavra de Deus. Nossas decisões, elas devem apontar para o sobrenatural, onde está a palavra. Quando este livro aqui é aberto, irmão, um monte de decisões podem ser tomadas, de tal forma que glorifique o nome de Jesus, e traga benefícios para o reino de Deus, e também abençoe as nossas vidas. Então sempre, meu querido, a palavra tem a resposta para o homem paralisado. Jesus não estava ali brincando, jogando pôquer ou tomando alguma coisa, ele estava ali ensinando, pregando a palavra. Jesus estava ali alimentando as pessoas, alimentando a fé, sim, socorrendo as pessoas, mas também ensinando. Amem a escola bíblica, decida ler as escrituras se você não está fazendo ainda. Porque você não pode viver a vida toda tomando decisões com base naquilo que os outros pensam, ou dizem, ou acham a seu respeito. Sua decisão é tão importante que ela tem que ser pautada na palavra de Deus. Decisões transformadoras precisam da palavra de Deus, ministrada com seriedade, com temor a Deus. Ali nós recebemos então a palavra correta de direcionamento para a nossa vida. A própria Bíblia interpreta a Bíblia. Jesus, ele ensinava a palavra, em nada substitui a palavra. Você pode ver o seguinte, meu querido: a força de vontade nos ajuda a decidir coisas boas, sim, mas se não tem ainda a palavra, vai faltar o principal. Diga assim: a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. A Bíblia não é para ficar lá na estante, aberta no Salmo 91. A Bíblia é para a gente ler, ouvir, praticar, orar, viver a palavra de Deus. Se você entender isso, você vai perceber que a presença do Senhor é importante, mas também a palavra do Senhor. A palavra, ela vai confrontar você, ela vai libertar, mas também vai esclarecer, vai inspirar, vai direcionar. Nem só de pão o homem viverá, mas viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nesses dias nós estamos jejuando, porque o primeiro pecado que ocorreu na terra foi com a comida. A Eva falou assim: come do fruto. E ela estava com fome, aliás, a serpente falou para Eva, né, irmão? Desculpa aí. A serpente falou: coma da árvore, coma do fruto. E ela comeu. Jesus, quando estava lá no deserto, o diabo falou: transforma as pedras em pães. Mas o que Jesus precisava naquela hora não era de pão para o seu estômago, era de uma palavra da boca de Deus. E ele cita Deuteronômio: nem só de pão o homem viverá, mas o homem viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ó, Deus está falando. Fecha o estômago, abre a mente, o coração, e deixa a palavra de Deus adentrar na sua vida. Nós estamos jejuando para ficar mais sensíveis ao que Deus está falando, ao que Deus está direcionando. Se nós estivermos muito cheios de comida, a gente não vai dar muito valor à palavra e nem ao culto. Mas quando a gente vem no culto com fome e sede da presença de Deus, Deus libera a palavra, Deus jorra um rio de água viva para nós. A palavra curou. De tal maneira que Jesus, quando viu aquele paralítico ali, falou: filho,
perdoados são os teus pecados. Não era isso que ele foi buscar, mas era isso que estava precisando. Ele estava paralisado por causa dos seus pecados em primeiro lugar. Mas Jesus libera uma palavra dizendo assim, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Levanta, toma a tua maca e anda. O homem foi perdoado e foi curado fisicamente, porque alguém decidiu: nós vamos adentrar na presença de Jesus, aonde está a palavra de Jesus, aonde o poder de Jesus será manifesto. Aleluia! Por último, as nossas decisões devem nos levar ao poder de Deus. É isso que Jesus falou, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Diga assim: Deus tem poder para purificar e para dar nova vida. Amém? Jesus tem poder para curar a paralisia, que não aconteceu até em outubro, vai acontecer em novembro e dezembro. Eu vou repetir: o que não aconteceu, o que você não viveu, o que você não se dispôs, o que não aconteceu por motivo, razão, causa ou circunstância, pode acontecer nesse final de ano, depende da sua decisão. Aleluia! Aleluia! O paralítico então recebe a cura física, ele recebe uma cura geracional, porque ele estava amarrado ao seu passado de pecado. Quando uma pessoa era doente naquela época, hoje existe preconceito, naquela época também existiu. O preconceito, infelizmente, sempre vai existir, enquanto estivermos aqui, principalmente aqueles que não têm temor de Deus. Então, quando alguma pessoa estava doente, ou a pessoa nascia cega, perguntaram para Jesus: por que ele está cego? Ele pecou? Foram seus pais? O que aconteceu? Quando alguém era leproso, já se pensava: é sinal de pecado, tem pecado aí. Era um preconceito. Ao invés de eles servirem amor, como nós pregamos semana passada, eles condenavam as pessoas que estavam sofrendo. Ao invés de socorrer, esses homens aqui, era quadrangular, era 4 homens. Jesus salva, batiza, cura, voltará. Pegaram o paralítico e levaram até lá, não condenando-o, mas dizendo: Jesus vai fazer um milagre na sua vida, se prepara. A palavra de Deus diz aqui que o Senhor o perdoou. Ele tinha um passado. Talvez as pessoas diziam isso: é pecador, por isso que está paralítico, é doente, abandonou a igreja, abandonou a Deus, por isso que está paralítico. Está cheio, infelizmente, até mesmo de crentes fariseus, não é? Que come presunto e arrota caviar. Não tem um negócio assim? Uma frase assim? Infelizmente há muitos cristãos que, ao invés de levar o paralítico até Jesus, até a palavra de Jesus e o poder de Jesus, resolvem mandá-lo para o inferno. Você vai para o inferno se você não mudar de vida. Nós somos pessoas de decisão. E se alguém está paralítico aqui nesta manhã, você está diante da presença do Senhor Jesus, da palavra do Senhor Jesus e do poder do Senhor Jesus. Este homem, quando ele foi perdoado, o seu passado foi apagado, não existe mais. Qualquer pessoa que falava qualquer coisa para ele, agora não tinha mais argumento, não tinha mais nenhuma carta na manga, nenhum trunfo para dizer: eu sou melhor do que você, porque você está em pecado, que você está doente. Jesus já falou ali: filho, perdoados são os teus pecados. Aleluia! É como se o Senhor estivesse dizendo ali para ele: filho, tudo o que aconteceu até aqui foi para você ser curado, liberto e olhar para frente. Ainda neste ano você vai viver milagres, meu filho, minha filha. Onde há a presença, a palavra, o poder de Deus, haverá transformações. Se houver a decisão de se entregar a Jesus, sempre algo novo acontece. Só o Evangelho de Jesus pode nos trazer um final de ano abençoado. A palavra decisão vem da cisão. A cisão é um corte, uma separação, como eu já falei. O médico, quando pega o bisturi, ele faz uma cisão, ele faz uma abertura, ele abre o corpo da pessoa ali, ele faz uma separação entre pele, carne e assim por diante. A decisão muitas vezes pode gerar uma crise na nossa vida.
Mas você não vai ficar em crise, você vai ficar em Cristo, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus perdoa o homem, já citei aqui, ele diz para o homem se levantar, pegar a sua maca, e a palavra de Deus diz que o homem, ele pega a maca mesmo, ele fica de pé, ele é curado. Sabe o que as pessoas falavam? Eu nunca vi isso antes, até aqui, outubro de 2025, eu nunca tinha visto algo tão poderoso como esse. Jesus operou um grande milagre naquele dia, e o Senhor Jesus vai operar um grande milagre na sua vida. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Fica de pé, vamos orar, por favor. Glórias a Deus, glória a Jesus. Coloque a mão no seu coração. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Quais as vontades que tem que morrer, que você tem que enterrar hoje? Quais são os hábitos nocivos? O que você tem feito até agora que só tem levado você a andar para trás? Tome a decisão hoje de entregar a sua vida para Jesus. Você já é crente? Eu sei que a grande maioria que está aqui vieram inclusive para tomar a ceia, mas você já resolveu, já decidiu assumir uma função no corpo de Cristo, servir a Deus com maior intensidade? Você que está aqui, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, quer tomar essa decisão hoje? Algumas perdas você terá, mas os seus lucros, os seus ganhos, vão superar toda e qualquer perda, em nome de Jesus. Você já decidiu ser batizado? Ou você está pensando, já fazem 5 anos que você está pensando a respeito? Você é de decisão, de ação, de atitude? Ou você está esperando Jesus voltar para depois resolver o que você vai fazer? Você está esperando uma doença chegar? Você está esperando a crise chegar na hora da emoção? Na hora da emoção, a pessoa que está lá na cama da enfermidade, para morrer, ela aceita Jesus, ela aceita o Pedro, ela aceita qualquer coisa. Porque ela está no desespero, aquela decisão na verdade não tem valor, porque é inconsciente ou é baseada apenas na emoção. Quando a pessoa entra num desespero, ela aceita qualquer coisa. Mas se você hoje quer entregar a sua vida nas mãos daquele que garante a sua presença, que envia a sua palavra e manifesta o seu poder para perdoar, purificar e transformar a sua vida, Jesus, Ele está aqui e a palavra veio para você nesta manhã. Pai querido, eu entrego a minha vida em Tuas mãos neste dia. Eu quero viver este ano, Senhor, final de ano, Pai. Da fraqueza eu vou tirar forças, mas eu decidi, Senhor, buscar a Tua face, eu decidi, Senhor, viver o que o Senhor tem para mim, decidi buscar a Tua palavra, eu decidi, Senhor, andar no Teu poder, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Honra aqueles que estão precisando aqui nesta manhã, receber o poder do Teu perdão, o poder da justiça de Deus, da justificação de Deus, que está em Jesus Cristo, o qual decidido e resoluto foi até a cruz, sofreu um corte, uma cisão antes e depois da decisão de Jesus. O calendário, meu Deus, ficou assim antes de Cristo e depois de Cristo, porque o que Cristo fez foi tão poderoso para o mundo inteiro que mudou o seu calendário. Ah, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu profetizo aqui um novo tempo para este homem, esta mulher, para que ainda neste ano o Senhor manifeste a sua glória, o seu poder e a sua justiça, o seu amor. Ah, Deus, trazendo paz para a consciência, em nome de Jesus. Olá, que bom que você participou, que você chegou até aqui com a gente, assistindo a nossa live, assistindo a pregação. A palavra de Deus deve ter tocado fortemente seu coração. Eu desejo que sempre seja assim. A Quadrangular do Jardim Paulista, aqui em Montemor, São Paulo, é uma família para pertencer. Pode contar comigo, com as minhas orações e com o nosso povo. Você pode curtir a nossa página no Facebook, pode também se inscrever no nosso canal no YouTube, pode deixar os seus pedidos de oração. Estamos sempre aqui para servir. Um abraço, que Jesus Cristo te abençoe, hoje e sempre.